E aqui na 12ª edição do Fest Aruanda, Festival Audiovisual Brasileiro, eu tenho a honra de conversar com Walter Carvalho, diretor de fotografia e cineasta. Ele está aqui também participou de uma mesa de debates, falando sobre o trabalho dele juntamente com o Rui Guerra, e cedeu um pouquinho do seu espaço, que está super corrido, porque ele está gravando a super série em Cabaceiras e veio para cá justamente para esse evento tão especial, para depois retornar para Cabaceiras. Walter, obrigada, viu, querido, por essa correria, Eu que né? agradeço, eu que agradeço. Então vamos fazer um jogo bem rápido mesmo, porque tá muita correria para você. Eu queria fazer algumas perguntas que tem alguns atores meus que sentem algumas inquietações e algumas pessoas que eu vou entrevistando eles dizem, pergunta isso para ele, pergunta isso para ela. Então, do teu trabalho a gente já conhece a tua carreira, super respeitada, mas no ano passado, chega a ser recentemente, eu entrevistei o Pedro Necessian e ele falou que gravou uma série com você, Justiça. a Justiça, e disse que a maioria das cenas foi você que dirigiu. Eu queria te perguntar, Walter, como é o teu processo de direção de atores? Que é uma coisa que a gente tem debatido muito, né, atualmente. Como é o teu processo de direção de atores? Como tudo que eu faço, tem sempre um lado, um pedaço das coisas que eu faço tem um lado experimental. Sim. Normalmente, você tem, no caso da televisão, você tem um texto que o ator já traz pronto, porque tem toda uma preparação antes com o diretor-geral, que é o Zé Luiz Villamarim. Sim. Então, está tudo brifado, está tudo encaminhado ali, né? Você tem que desenrolar essa narrativa, né? Você tem que dar continuidade a essa narrativa. Eu sempre falo para os meus atores, ou na televisão, ou os filmes que eu fiz com os atores, eu sempre falo que tem um pensamento que eu acho muito interessante, que é o legal é descobrir no ator o que ele está escondendo de você e dele mesmo. Fiquei Eu acho, com medo. isso é que você... isso é um princípio, assim. Outra coisa é tirar, né, tirar o ator do seu natural, do seu... Dos vícios, seria assim, zoninha de Não, conforto. não é exatamente da área de conforto. Procurar fazer com que tudo que está na sua frente, como a câmera, o microfone e a equipe, que em geral tem crescido as equipes, como se ali, como se aquilo fosse uma ilusão de ótica, não existisse ninguém perto. Por outro lado, e já numa terceira colocação, o nível do improviso, né? Sim. O Rui acabou de dizer ali sobre a trena do personagem, que fala da trena tcheca, ele vai buscar e a câmera vai atrás. Eu acho que nisso vem uma verdade, vem vem uma verdade, vem um momento daquilo que não... Tem muita coisa que eu vivi no cinema como fotógrafo, inclusive. Sim. Tem muita coisa vivida no cinema por mim, como fotógrafo, de que não estava escrito em lugar nenhum, nem no roteiro, nem em lugar nenhum. E aquilo aconteceu, sem planejar, porque eu acho que filme não se faz com planejamento. Filme se faz com cinema, entende? Então, eu vou dar um exemplo comigo, assim, Certo. meu, né? Um exemplo quando eu dirigi Budapeste, o personagem principal, que é o Costa, ele aterriza em Budapeste, na Hungria. Ele aterriza, não estava previsto, houve uma pane e o avião, ele estava vindo para o Brasil, o avião aterrissou em Budapeste. E ele passa a conviver com aquela cidade, ele passa a viver naquela cidade sem entender a língua, porque húngaro, só que fala são os húngaros, ninguém fala húngaro. E ele é um ghostwriter, e ele começa a se fascinar pela língua. E
E como ele é um ghostwriter, ele é o espelho dele. E tudo se repete na Hungria como no Brasil. Ele tem outra mulher, a mulher tem um filho, como no Brasil. E aí a cidade, a língua, a palavra vira personagem. Tudo aquilo faz parte do universo da construção desse personagem, todo aquele ambiente, né? Exatamente, porque são duas cidades, são duas mulheres, são duas pessoas, ele e o ghostwriter dele, né? Uhum. Tudo é espelhado. Então, o Leonardo Medeiros, que é o ator, sim, não conhecia Budapeste. E a atriz brasileira, que ficou no Brasil, a atriz húngara não conhecia o Brasil. Sim. Então, eu armei a primeira vez que eles se encontram, a sequência que eles se encontram, o Leonardo e a Samori, que é a atriz, eles se encontram da seguinte forma: eu pedi à produção que quando o Leonardo chegasse em Budapeste, ele ia descansar, porque são 20 e poucas horas para chegar a Budapeste, porque você não tem voo direto, você vai ouvir Munique, ouvir Lisboa, e quando ele chegasse, botasse ele para descansar no hotel, e ele tinha direito de dar uma volta em volta do hotel, sem ninguém mostrar nada para ele, porque a cidade estava sendo descoberta por ele como personagem. Sim. E eu não queria que ele visse a cidade, porque a cidade era personagem. E não apresentei ele para a atriz, e nem apresentei a atriz para ele. E eles se encontram na história realmente pela primeira vez. Eles se encontram pela primeira vez dentro de uma livraria. Então, ele ficou no dia da filmagem, 48 horas depois que ele chegou em Budapeste, ele veio do hotel, ficou no trailer dele e ela no trailer dela. Eu marquei toda a ação lá dentro da livraria, com o fotógrafo, com câmera, e marquei todas as posições, toda a mise-en-scène. Uhum. Trouxe ela e mostrei o que ela ia fazer com o nível de improvisação. Mas o percurso dela era aquele que ela viu ali. Tirei ela do set, levei, trouxe o Léo e falei: Léo, ela vai entrar aqui, vai sair ali, vai entrar ali, vai fazer essa movimentação, e você... E passamos tudo. E voltei ele para o trailer. Terminamos de afinar e preparar tudo aquilo, e aí eu chamei os dois e liguei a câmera. Eles nunca tinham se visto como os dois personagens que se encontram na livraria. Sim. Então eles se veem pela primeira vez assim. Isso é muito arriscado, porque sim, e não um não fala a língua do outro, e não poderia falar inglês, estava proibido falar inglês. Ele tinha que arranjar uma maneira de falar com ela e ela com ele. Essa sequência, um grande cineasta brasileiro viu o filme e falou como é que eu tinha feito isso, porque ele achou essa sequência assim, de um vigor muito, muito grande, tinha uma verdade muito grande nesse troço. E quando eu contei para ele, ele caiu para trás, porque ele não acreditava que pudesse fazer isso, né? Tinha que ensaiar, tinha que se conhecer, ir na casa que eles iam morar e tal, e eu não fiz nada disso. Como exatamente a hora que ele vai à casa dela, e ele já estava aí uns 15 dias lá em Budapeste, eu não tornei a casa conhecida para ele. Quando ele foi lá na casa dela pela primeira vez, ele foi literalmente pela primeira vez. Então eu trabalho muito com esses elementos, assim, com o ator. E isso não tem escrito nos livros nem na academia, essa é a tua experiência de vida profissional que te dá essa sensibilidade.